Nós vamos falar agora sobre o caso de um policial que foi agredido ontem durante o horário de trabalho, durante o exercício da sua função no centro de São Paulo, que é ainda mais grave. O policial ele estava sozinho na moto quando ele foi para uma abordagem de um cidadão que transitava lá pelo centro de São Paulo e passou a ser atacado com garrafas, pedras e outros objetos. Quem vai contar o desfecho dessa história para nós, o que aconteceu efetivamente, é o repórter Lucas Josino, né? Que conseguiu aí as imagens, conversar com a polícia, apurar direitinho essa história, para a gente debater um pouquinho aqui a questão da segurança pública, o respeito ao policial, né? Que é algo que está bem em desuso em várias regiões. E agora o mais grave, no centro, próximo do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, hein, Josino? Bom dia para você. E a poucos quilômetros da sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado, né, Pedro? Bom dia para você também, para Thaís, Sônia, Cláudio. Uma ótima semana para os nossos ouvintes e também para os nossos assinantes. Tudo aconteceu por volta das 2 horas da tarde de sábado, no bairro da Sé, quando 2 policiais da Rocan, que são os policiais que ficam de moto aqui na cidade de São Paulo, em todo o estado, avistaram 2 suspeitos que estavam sob uma moto. Esses suspeitos começaram uma perseguição, a polícia estava atrás deles, quando um deles desceu. Aí os 2 policiais se dividiram, um foi atrás do suspeito que estava no veículo e o outro abordou o homem que estava a pé. Quando esse último foi abordado, o policial começou a ser atacado por um grupo de outros homens que começaram a atirar pedras e garrafas nesse agente de segurança. O policial com um braço segurando o suspeito e o outro tentando conter a multidão. Alguns homens tentaram arrancar a arma desse policial, que teve que fazer 3 disparos para conter essas pessoas. A moto dele estava um pouco afastada, então alguns homens roubaram um carregador de pistola com 15 munições, um talão de multas e outros objetos do policial, que passou sufoco ali por 2, 3 minutos quando chegou um outro reforço. Quando esse reforço chegou, o homem que estava sendo abordado foi preso, foi levado para a delegacia. Ontem, domingo, a polícia fez uma operação para ir atrás desse grupo. E 2 homens foram presos. Um deles, inclusive, assumiu aos policiais que atirou garrafas e pedras nesse agente de segurança. Tudo isso aconteceu no coração da cidade de São Paulo, no centro da capital paulista, viu, Pedro? Esse foi um dos fatos chocantes do centro de São Paulo durante o feriado prolongado. O outro, o Lucas também já dividiu conosco aqui no Jornal Gente, foi um motorista de aplicativo que sabe-se lá por quê, deve ter se perdido ou não conhecia a região, entrou numa daquelas ruas na Cracolândia, tomadas por usuários de drogas. Ele teve o carro, era um carro pequeno, branco, cercado por umas 20 pessoas, que começaram a quebrar os vidros do carro e a levar tudo que podiam. Bem, imagine a situação dessa pessoa sozinha no meio de uma multidão de pessoas que estão ali fora da sua situação normal, todas elas batendo no carro, tentando tirar o que fosse possível, levaram os pertences do motorista de aplicativo. Ele sai claramente ali sem saber para onde levar o carro no momento em que termina esse ataque. Se a gente contar que isso aconteceu num dia e no dia seguinte, um policial militar foi assaltado e teve a sua munição roubada na Praça da Sé, olha, duvido que alguém acreditaria, viu, Lucas Josino? Pois é, Thaís, 2 imagens chocantes, completamente absurdas, que mostram como é que está o cenário do centro de São Paulo, uma na Cracolândia, outros a poucos quilômetros de lá, na Praça da Sé. Esse policial aí que foi alvo de pedradas, garrafadas, e o outro motorista de aplicativo que foi alvo também de vandalismo, quase quebraram o carro dele. Se quisessem virar de ponta cabeça, os dependentes químicos conseguiriam fazer, e ele só conseguiu sair dali porque chegou um outro policial que estava de moto também, e aí conseguiu conter essa multidão. Mas foram 2 imagens nesse final de semana, no feriado prolongado, que chamaram bastante atenção. É isso aí, Lucas. Olha, se alguém tem dúvida que essas pessoas têm que ir para a cadeia, né? Eu não sei qual seria a outra alternativa. Quem ataca um motorista que está passando pelo centro dessa maneira, como ele foi atacado, quem atira objetos no policial, como nós também acompanhamos aqui no relato do Lucas Josino e nas imagens que foram encaminhadas aí, foram gravadas do alto ali de um prédio, não dá para ter nenhum tipo de outra solução para esses delinquentes e marginais do que a cadeia, né?
né? Porque é assim que nós vamos tirar os maus elementos de circulação. E aí o policial atirou umas 2, 3 vezes pro alto. Lá, se esse tiro pega em alguém, você já imagina o que nós não estaríamos hoje enfrentando, né? De grupos militantes aí que são contra a atuação da polícia, que parece que gostam do crime e não querem uma atuação efetiva. O policial estava fazendo o trabalho dele, estava abordando o cidadão ali com o que é preciso, e às vezes a polícia precisa usar a força. E em situações como essa, especialmente, se não tiver o uso da força, a polícia não consegue controlar a situação. E lembrar que a principal função do Estado é a segurança pública. O Estado está aqui para oferecer segurança pública. E depois, educação, saúde, outras condições todas sociais. Mas o principal do Estado, que ele não pode negligenciar, que não pode se perder o respeito, é a segurança pública. E cada vez mais nós estamos acompanhando relatos como esse de policiais que são desrespeitados, atacados aí por grupos que não têm medo de nada. Olha, eu acho inclusive que esse policial merece um elogio pela atitude, né? Porque ele poderia ter desistido, poderia não ter feito a abordagem, sabendo o risco que corria, e no entanto ele ficou ali firme e com a serenidade possível, né? Porque ele poderia ter feito o que muitos de nós certamente aplaudiria também, se ele simplesmente mandasse bala em quem se aproximasse para tentar, de alguma maneira, porque essas pessoas são capazes de tudo, inclusive de matar o policial, né? E no entanto ele apenas fez disparos para o alto, mas olha, eu não sei se não seria o caso dele ter alvejado, não digo mortalmente, mas pelo menos alvejado de maneira a neutralizar os seus agressores. Lucas Josino, repórter da Band ao vivo aqui no Jornal Gente. Obrigada, Lucas. Bom trabalho, até a próxima, hein? Agora